Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre negócio, inovação, carreira, mundo corporativo, nova geração. E para conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, nós convidamos o Tonico Novaes, que é diretor-geral da Campus Party Brasil, esse grande encontro de tecnologia que é promovido em diferentes partes do país. Esteve recentemente em Brasília, segue por outras cidades, tem o seu grande encontro, na realidade, em São Paulo. Mas não é sobre a Campus Party especificamente que nós vamos conversar aqui, não. Mas é sobre aquilo tudo que é discutido lá dentro e como isso pode impactar o seu dia a dia, pode impactar a sua carreira, a sua profissão. Tonico, desde já, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia, obrigado a vocês pela oportunidade, pelo espaço, um prazer estar aqui. Tonico, vamos tentar resumir aqui o que é esse fenômeno Campus Party. Bom, na verdade a Campus é a maior experiência tecnológica que a gente tem. É a forma de incluir jovens dentro de uma sociedade pensando sobre o futuro. A gente tem um slogan que é praticamente o nosso DNA, que é o Feel the Future. E ali a gente conversa como a sociedade vai encarar a invasão dos robôs no mercado de trabalho. Cada vez mais a gente vê que os robôs, os computadores, a inteligência artificial está entrando no mercado de trabalho e isso é muito importante a gente entender, junto com os jovens, quais são as soluções, como que robôs e humanos vão coexistir para uma sociedade justa, como a educação vai passar por toda essa transformação, como a geração de empregos e não de trabalho, e como é a distribuição da renda. É tudo isso que a gente está discutindo dentro da Campus através de palestras, workshops, debates, etc. E, curiosamente, quando você convive nesses ambientes, isso não nesta edição, mas em edições anteriores já, quantos anos tem a Campus Party aqui no Brasil? 10 anos no Brasil. 10 anos no Brasil. Quer dizer, você percebe o seguinte, não me parece que aquelas pessoas atuam com medo dos robôs. Elas atuam com os robôs. Essa impressão está certa? Está certa, com certeza. Novas profissões estão surgindo dentro da Campus. Desenvolvedores que antes ninguém ligava para isso. Todo mundo achava que desenvolvedor era só aquele menino com espinha que ia lá instalar a impressora para você. Hoje esse menino ele está desenvolvendo robôs, está desenvolvendo a inteligência artificial, está desenvolvendo programas que vão facilitar a sua vida. Seja você um médico, um bombeiro, um policial, um administrador de empresas, um advogado. Seja qual for a sua profissão, hoje a tecnologia está inserida dentro desse mercado. Entendeu uma coisa? Eles têm assim no crachá escrito desenvolvedor? Eles têm, alguns são desenvolvedores, alguns são entusiastas do software livre, outros são designers, outros são criativos, mas a gente tem também outras profissões lá dentro. A gente fez um hackathon junto com a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, para encontrar soluções para vazamento de água, dengue, etc. E o vencedor foi um dentista. Então, quem ganhou não foi um desenvolvedor, e sim um dentista que trouxe uma ideia sensacional e juntou com um desenvolvedor e acabaram entregando uma solução bem legal de um aplicativo de gamificação. O que são desenvolvedores? Desenvolvedores são programadores, são pessoas que sabem desenvolver alguma solução tecnológica, que vão trabalhar desenvolvendo um programa, um software ou alguma solução tecnológica que vai ajudar a gente a ter uma sociedade melhor. As empresas contratam os profissionais como desenvolvedores? Sim, contratam para desenvolver um site, para desenvolver um aplicativo, para desenvolver uma solução, para desenvolver um programa, um software. São desenvolvedores. Agora, você usou aí uma expressão agora há pouco que eu queria chamar a atenção de quem está nos ouvindo. Você falou geração de emprego, não de trabalho. Um exemplo disso é o Uber. O Uber ele não gera trabalho, ele gera emprego. E é o que a gente está vendo para um futuro próximo e de pequeno, de curto e médio prazo. Se você ficar pensando só na geração de trabalho, vai ficar estagnado e cada vez mais a gente vê que o número de carteiras assinadas, o desemprego está aumentando. Então, o Uber é a geração de renda. A gente precisa pensar na geração de renda, como a sociedade vai mudar a forma de ganhar dinheiro, como a sociedade vai mudar a forma de modo de produção. Nós estamos passando agora pela quarta revolução. Há 200 anos atrás nós vivenciamos a Revolução Industrial e todo mundo achou que as máquinas iam substituir o trabalho do ser humano. De fato, substituiu alguns, mas outros trabalhos apareceram. Nós estamos agora enfrentando a revolução da internet, a revolução digital. E realmente as máquinas vão substituir algumas profissões, alguns trabalhos, mas eu acredito que muitos outros vão surgir. Então a gente tem que entender como que a sociedade vai coexistir e como que a gente vai trabalhar para ter
um futuro mais justo, uma sociedade equalitária, com essa geração de empregos. É isso que a gente está debatendo dentro da Campus Party. Então, o que nós temos que pensar na diferença do conceito, sim, de geração de emprego por geração de renda. Exatamente. Isso significa que eu não vou ter mais uma vaga numa empresa, mas eu vou continuar, talvez, fazendo renda para viver. Exatamente. Tem um exemplo até engraçado. Teve um hackathon de uma empresa dentro da campus e eles esperavam que algum dos campuseiros resolvesse esse hackathon, que era um desafio de uma equação muito maluca, em 5 dias. E deram 5 dias para desenvolverem. E o vencedor, ele ganhou em 40 segundos. E foi assim, muito espantoso até a relação com a marca, porque ele ganhava na época um valor em dinheiro e um estágio dentro na empresa dessa marca. E ele falou, beleza, eu quero dinheiro, mas eu não quero o estágio. Falei, mas por quê? Não, eu não quero ficar lá dentro de uma fábrica tanto tempo, eu trabalho de casa. Me fala o que vocês querem, que a gente combina um valor, eu trabalho de casa. Agora, essas pessoas, elas já nascem com essa concepção ou muitos da nova geração vão precisar se acostumar? Por que eu pergunto isso? Porque nós criamos nossos filhos dentro do modelo que nós conhecemos no passado e isso os influencia. Só que eles já estão aí sendo influenciados por uma série de outras informações. Eles conseguem chegar já com esta nova visão no mercado? Eu acredito que sim, eles já nascem digitalizados, né? Tem até um parceiro nosso que tem um canal no YouTube bem interessante que chama Digiriatria, que ele faz bem que é o Dado Schneider. Ele faz bem essa comparação. O jovem ele já nasce digitalizado, ele já nasce na internet, ele já nasce plugado com aplicativos, ele já aprende a falar inglês através da internet, ele não precisa de cursos, ele não precisa morar fora. Em comparação, ele nasce sem experiência. As pessoas mais velhas elas já têm experiência. E essa comparação que o Dado faz nas palestras dele, ele fala exatamente isso. Cuidado, porque é muito mais fácil um velho experiente se digitalizar do que um jovem digitalizado ganhar experiência. Então, se um velho experiente se digitalizar, ele engole você. Então, assim, é um comparativo bem interessante e vale a pena dar uma conferida. Tá, interessante isso. E você falou de geriatria. De geriatria. É uma mistura de digital com geriatria. Com geriatria. E, aliás, quando nós falamos hoje em empregos do futuro, a gente fala muito de empregos relacionados à longevidade. Isso é uma questão que aparece com clareza. E me parece que esses jovens que estão chegando vão ser ameaçados por essas pessoas mais experientes, à medida que elas se adaptarem a este mundo. Sim. Hoje a gente está passando por um fenômeno muito diferente. Pela primeira vez na história, os filhos ensinam os pais e os avós. Sempre eu fui educado com o meu pai, meu avô me ensinando. Mas hoje a gente vê essa meninada nascendo e eles não têm o poder aquisitivo, mas eles têm o poder de influenciar. Eles influenciam os pais qual carro comprar, qual televisão comprar, qual computador comprar, influenciam a mãe na geladeira, nos bens domésticos. Esses jovens hoje, eles são autodidatas, eles são self-learning, eles aprendem com uma velocidade tão grande que eles conseguem influenciar dentro de casa quais os aparelhos devem ser comprados, quais os gadgets que eles devem comprar. Você falou agora há pouco que a Campus Party Brasil tem 10 anos aqui no país. Empregos e futuro que se falava há 10 anos já se concretizaram ou até já acabaram? Olha, a gente há 5 anos atrás fez um workshop de impressora 3D. E hoje é o que está acontecendo, as impressoras 3D. Saiu outro dia uma matéria da UPS que eles estão investindo em impressora 3D, porque para eles vai ser muito mais barato e muito mais rentável imprimir uma peça no local do que mandar de um ponto a outro. Ou seja, isso já é influência do que está acontecendo, dessa robotização, dessa mudança que vai ocorrer na sociedade. Sempre a gente vê aquelas listas assim de empregos que vão acabar, de profissões que vão ser totalmente substituídas. Como é que a gente descobre isso assim, projetando para daqui 5 anos, por exemplo? Eu estou pensando aqui nesse prazo de 5 anos, à medida que é um prazo razoável para quem está entrando numa universidade, escolhendo o curso ao qual seguir. Tem uma pesquisa até do Gartner que diz que nos próximos 10 anos, 60% das profissões que existem deixarão de existir. Eu acredito que todas as profissões que são referentes à logística, elas tendem a desaparecer, né? As profissões mais relacionadas à estratégia e inteligência já é mais difícil. Você formar uma banda de jazz muito boa de robôs é mais difícil.
Uma banda de jazz com músicos de verdade já é um pouco mais fácil. Então, essa discussão existe e eu acredito que a gente vai ter que ter legisladores também para o futuro que sejam capazes de entender essa mudança e que sejam capazes de desenhar novas leis para que a sociedade possa existir de uma maneira mais justa. Porque hoje ninguém está pensando nisso. E é muito difícil você conseguir fazer essa redistribuição da renda se você não tiver o poder legislativo também acompanhando essa transformação que a sociedade vai encarar. Aliás, na última edição da Campus Party, que aconteceu no Distrito Federal, teve exatamente um espaço para esse tipo de discussão. Avançou-se em algum sentido? Você recebeu lá alguma informação que você considera relevante até para a gente enxergar esse novo cenário a partir da legislação? Olha, o próprio governo do Distrito Federal, a partir da Campus Party, decidiu entrar com um projeto de lei para ajudar as startups locais. Eu acho isso super válido. Ainda é um começo e a gente tem muito a fazer ainda, né? Eu acredito que com a robotização que vai acontecer nos empregos no futuro, as empresas vão ter que ser mais taxadas de impostos para que haja uma melhor distribuição da renda. Mas isso ainda é um debate que deve acontecer a médio e longo prazo, mas que ainda não começou. E a gente está provocando isso através dos fóruns que a gente faz dentro da Campus. Nessa edição de Brasília, a gente chamou a Câmara Legislativa, a gente chamou o governo do Distrito Federal para participarem desse fórum. E agora a gente está elaborando um documento que a gente vai enviar para os 3 poderes. A gente vai mandar para o Judiciário, para o Legislativo e para o Executivo com toda a argumentação que foi feita. O Marco Civil da Internet começou dentro da Campus, através de um memorando que a gente enviou também para os 3 poderes. Então é isso que a gente se propõe a debater dentro da Campus e iniciar esse debate ali dentro para que depois ele possa sair para toda a esfera e a sociedade possa tirar suas conclusões. Agora me explica um pouco melhor essa questão aí da alta tributação ou de ter tributos maiores. Nós estamos falando disso num país que tem uma carga tributária pesadíssima, que todo empreendedor morre de medo dessa questão, porque pesa demais na própria criação. Explica para mim, para que a gente entenda melhor como é que isso vai funcionar. Bom, na verdade, eu não acho que a nossa carga tributária é pesada. Eu acho que o que é pesado é a falta de entrega com toda a tributação que a gente tem. Se você vai para outros países, a carga tributária é mais pesada ainda, só que o retorno existe. Todo o retorno para o empresário, para o cidadão, acaba existindo. O nosso problema está nos desvios que essas verbas ocorrem aí, que já é de conhecimento público o que acontece. Eu acredito que empresas que vão se robotizar, elas deverão acabar sendo taxadas com mais impostos por elas estarem tirando mão de obra humana para que haja uma redistribuição da renda. Mas isso é só a minha crença e é o que eu acredito que vai acontecer num médio e longo prazo para que a sociedade possa coexistir com os robôs. Bom, nós estamos falando aqui também de legislação e por isso eu quero trazer a pergunta do Gustavo aqui, a propósito da reforma trabalhista que tramita no Congresso, se essa reforma ajuda a atender essas necessidades de modernização das relações de trabalho ou isso ainda é insuficiente diante do que vocês já estão enxergando lá na frente? Para o que a gente está enxergando lá na frente é muito insuficiente. Eu acho muito pouco provável. Eu não quero aqui levantar nenhuma bandeira, mas eu acho que o Brasil ainda é muito retrógrado nessa parte das reformas trabalhistas, da questão dos sindicatos. Eu acho que nós precisávamos de uma reforma muito mais forte e muito mais complexa. O problema é que o momento político não nos permite isso. Hoje nós vivemos uma crise política institucional, ninguém sabe quem é o próximo presidente daqui a uma semana, quem são os ministros daqui a uma semana, todo mundo aí com o rabo preso e a gente não sabe o que vai acontecer. Então hoje a gente vive uma crise institucional que é difícil até de avançar na questão da reforma trabalhista, na questão da reforma previdenciária, tudo isso é muito difícil. Ô, Nico, deixa eu entender uma coisinha aqui. Primeiro, quantos anos você tem? 40. 40. Qual é a sua formação? Sou administrador de empresas com ênfase em eventos. E você se formou quando? Me formei em 2002. Em 2002. Você já se formou neste século. Sim.
era uma universidade que já oferecia para você visão para este mundo que nós estamos vivendo, para aquele mundo que vocês discutem dentro da Campus Party? Eu acho que mesmo hoje é difícil de você encontrar isso, Milton. Se você pegar a forma de saúde há 50 anos atrás, como você se tratava na saúde há 50 anos atrás, e olha hoje, você vai ver que teve avanços. Se você pega a forma como você se locomovia 50 anos atrás, e hoje você vai ver que você teve avanços. Se você pega o sistema educacional há 50 anos atrás e hoje, você vai chorar, porque continua igual. Não avançou o sistema educacional. Assim como tem pesquisas que dizem que em 10 anos 60% dos empregos vão ser dizimados, né? Óbvio que outros vão surgir, tem pesquisas também que dizem que nos próximos 10 anos 50% das disciplinas que você aprende na faculdade não vão servir de nada para o mercado de trabalho. E isso é muito grave e muito importante ser debatido com a sociedade. Qual é a forma de educar e qual é a forma de formar esses jovens? Como preparar esses jovens para o novo mercado de trabalho? Pois é, esse jovem vai ser preparado para o mercado fora de ambientes como os universitários hoje em dia? Por exemplo, você pode obter uma formação indo a ambientes de inovação, criação, discussão tecnológica, como são os que vocês criam lá na Campus Party? Com certeza, a gente tem os espaços dos makers ali. Ali a gente tem impressora 3D, máquina de corte a laser, máquinas de solda, que ali são possíveis diversas soluções de peças que você pode um dia fazer em casa, ao invés de sair para comprar. Você tem os hackathons, que são as soluções tecnológicas, são várias pessoas pensando em soluções apresentadas por uma instituição ou por uma empresa, um problema apresentado por uma instituição ou uma empresa, que estão ali encontrando soluções tecnológicas que vão desenvolver. Um caso muito engraçado disso, há 2 anos atrás nós estávamos na Campus Party, e daí a minha gerente comercial falou, poxa vida, agora eu tenho que... A gente estava na montagem, eu tenho que subir para o quarto porque eu tenho que fazer todo um checklist com os principais patrocinadores, mandar e-mail para todos eles com checklist de cada um, o que eles precisam fazer. Depois disso, no dia seguinte, um dos colaboradores que trabalhava na nossa empresa, que era um menino, chegou para a gerente e falou assim, olha, eu desenvolvi para você um aplicativo aqui que você não vai mais precisar mandar e-mail. Eu já coloquei aqui todas as entregas possíveis de patrocinadores, você só vai ticando e no final você manda o e-mail e já vai para ele com tudo que ele tem a fazer, tudo que está devendo, e depois entra aqui numa outra pasta para você. Ou seja, ele, numa simples ideia, ele conseguiu resolver algo que a menina ia fazer durante 4, 5 horas. Saiu uma reportagem até na Startse, que é um portal de startups, que a JP Morgan já está com um computador de inteligência artificial que consegue fazer leitura de arquivos, de processos e de investimento em pequeno tempo, que antes advogados demoravam para fazer em horas, dias, semanas. Ou seja, isso já é a robotização entrando e substituindo o trabalho humano. Resta-nos saber como que a gente vai coexistir com esses robôs. Pois é, e aí eu penso numa outra coisa. Você deu o exemplo do garoto que ouviu um problema e deu a solução para aquele problema imediatamente. As empresas têm que criar ambientes para estarem abertas a estes garotos, a esta nova geração e as soluções que eles podem apresentar para velhos problemas que nós temos? Com certeza. Eu acredito muito que a gente tem que saber mesclar esses novos jovens com a experiência das pessoas que já estão há mais tempo no mercado de trabalho. Assim como esses novos jovens são pessoas de mente brilhante, eles têm alguns problemas também, eles não conseguem aguentar pressão, eles desistem fácil. Eu conheci um menino que trabalhou na minha equipe de 23 anos, ele falava, eu tenho 23 anos, eu já fiz 5 faculdades, já tive 6 startups. Eu falei, como? Você tem 23 anos e já fez isso. Não, as faculdades eu não terminei. Então você não tem 6 faculdades. As startups não deu certo. Então você não teve 5 startups, você teve 5 ideias e você não aguentou escutar um não e desistiu fácil. Então é isso que a gente tem que trabalhar um pouco com essa meninada. A gente tem as pessoas que já estão há mais tempo no mercado de trabalho, que têm experiência, junto com essas mentes sadias, mentes inovadoras, a gente tem que encontrar uma forma de mesclar isso para que a gente tenha uma sociedade que vai conseguir trabalhar de forma uniforme e vai trazer soluções interessantes. O Cláudio participou aqui pelo nosso e-mail, ele escreveu para milton@cbn.com.br e ele pergunta aqui o seguinte, baseado no que você falava agora há pouco sobre universidade, ele disse assim, o Tonico não contou para nós qual é a universidade que eu devo procurar. É claro que eu imagino que ele esteja pensando o seguinte, você é um administrador de empresa, imagino que aquele conhecimento que você obteve no início desse século serve para você hoje em diferentes frentes, mas você avançou. Para alguém que vai começar uma faculdade agora, você não sabe o que vai ser o mundo daqui 5, 10 anos.
Quais são os melhores caminhos? O que você sugeriria? Olha, além da Campus Party, tem diversos outros eventos de tecnologia bem interessantes. Tem eventos de makers, tem eventos de hackathons. Eu acho que eventos de drones, de robótica, de software livre, tem vários eventos bem interessantes. Se você vai começar uma faculdade hoje e ainda não sabe qual é o seu caminho, eu sugiro procurar esses eventos, prestigiar esses eventos e ver o que está acontecendo, ver o que as pessoas estão trazendo de novo, ver quais são essas novas soluções, porque aí sim você pode encontrar um caminho que você possa encontrar se sentir um pouco realizado em seguir, porque dentro desses eventos hoje, para mim foi um mundo novo. Eu estou nesse mercado há quase 3 anos. Para mim foi um mundo novo quando eu comecei a descobrir isso e comecei a ver que o futuro é completamente diferente daquilo que eu estava acostumado. Nunca é tarde para novos aprendizados. É óbvio que eu não sei de tudo. Ninguém sabe de tudo. Só essa meninada que às vezes tem idade suficiente para achar que sabe de tudo. Mas se você imergir nesse mercado, você vai ver muita coisa legal que vai poder te inspirar a procurar novos caminhos. Bom, vou pegar mais um pouco do seu exemplo pessoal, então. Quando você se formou em administração de empresas, lá em 2002, há 15 anos, você imaginava fazer o quê na vida? Quando você fosse grande, eu quero ser o quê? Eu sempre fui uma pessoa de eventos. Eu trabalho com eventos. Eu sempre fui uma pessoa grande. Sim, porque você é alto realmente, mas enfim. Eu trabalho com eventos há 20 anos. Quando me convidaram para ir para Campus Party, para mim foi assim, uma realização, porque eu sempre admirei esse evento desde a primeira edição, mas nunca consegui olhar com os olhos de produtor. Hoje eu trabalho lá com muita felicidade, é mais que um trabalho, é um divertimento, porque ali eu aprendo muita coisa, é trabalho, é ensinamento. Durante o evento eu aprendo com essa meninada, é uma meninada muito engajada, muito interessada. Imagina um evento durante 6 dias, onde as pessoas ficam acampadas, jovens. Eu costumo brincar que são jovens de 18 a 90 anos, porque não importa muito a idade cronológica e sim o espírito. Mas imagina, Milton, que são pessoas de 18 a 30 anos durante 6 dias, sem bebida alcoólica, sem drogas, só se preocupando em aprender, ensinar, participar das palestras, participar de hackathons, ou seja, interagir e achar soluções que a sociedade possa coexistir com os robôs. Eu acho muito legal esse ambiente. Você foi campuseiro antes de trabalhar diretamente na Campus Party? Não, nunca fui campuseiro de ficar acampado. Fui campuseiro de frequentar o evento, de conhecer o evento, mas nunca fiquei acampado efetivamente. Certo. Queria deixar 2 comentários aqui ainda. O Adalberto Sanches reforça uma ideia que você trabalhou com a gente lá no início da conversa. Ele diz assim, o Adalberto, que está aqui no Facebook: um professor sempre nos dizia, no futuro não haverá emprego, haverá trabalho. É isso. Ou seja, se a gente continuar pensando no modelo anterior, a gente vai achar que tudo acabou e eu não vou ter o que fazer na minha vida. Olha, se você pegar os exemplos, os meus avós, o sonho dos meus avós era trabalhar no Banco do Brasil, trabalhar numa instituição pública e ter um emprego. Os sonhos dos meus pais era ser formado em advogado, engenharia, médico ou administração de empresa e conseguir um emprego nesse setor. Já na minha geração, o sonho era ser jogador de futebol, artista de novela, cantor de rock. Essa meninada hoje quer ter uma startup. Eles querem ter uma ideia criativa. Eles não querem trabalho numa empresa, escritório das 8 às 18. O que eles querem é ser empreendedores. O brasileiro já nasce empreendedor. Ele já nasce um pouco camelô, com espírito empreendedor. Pois mas daí tem muita ideia que surge e não avança. Vocês conseguem identificar quais os principais motivos para que isso não aconteça? Você deu um exemplo de um garoto, por exemplo, que disse que tinha 5, 6 startups e, na verdade, eram ideias que não foram à frente. É difícil. Às vezes tem o problema essa meninada, ela precisa passar por uma mentoria. Dentro da Campus a gente trabalha toda essa mentoria. A gente leva pessoas que deram certo, casos de sucesso, para ajudar no trabalho dessas mentes criativas, dando para ela orientação de como prosseguir. Então, a gente procura fazer todo o ciclo. Ele participa da palestra, ele participa de workshops, a gente dá mentorias através dos negócios deles. Então, a gente procura incentivar como ele pode crescer. Hoje a gente não tem um modelo exato, mas a gente procura fomentar e ajudar na educação desses novos empreendedores. Um segundo comentário que foi feito aqui pelo Facebook, que eu queria destacar, tem também tudo a ver com aquilo que nós já conversamos, é o Edmar Alves, que participa conosco. O mercado de trabalho está sendo reinventado, mas os jovens brasileiros continuam sendo ensinados no modelo dos anos 90. A maioria dos professores ainda não digeriu tudo isso.
E aí é uma mudança que nós temos que fazer na educação que está relacionada ao que você nos falou. Inclusive em quem dá a formação para esses jovens. Com certeza. A gente vem trabalhando com diversos entes aí de educação, inclusive Ministério de Educação, que vem trabalhando de forma a criar novos modelos dentro da campus para que já seja algo experimental, para que possa ser aplicado no futuro. Um exemplo muito claro disso é a robótica. A robótica só é utilizada nas escolas do Nordeste. Isso é um grande avanço para o Nordeste. Escolas primárias do Nordeste todas têm robótica nas escolas públicas. Eu quero ver como matéria, dentro do seu currículo. Como matéria. A gente faz a Olimpíada Brasileira de Robótica dentro da campus. A gente fez na campus de Recife uma edição e ganhou uma menina de 8 anos. Depois ela foi disputar a edição de Pernambuco e ganhou também. Depois ela foi disputar a edição nacional e ganhou também. E daí ela foi disputar o Campeonato Mundial em Frankfurt, entre 180 países, ficou em 8º lugar. Negra, 8 anos, humilde, de favela, sem condições financeiras. E ela fala para mim, tio, eu aprendi que eu posso salvar vidas brincando. É de arrepiar você ver uma situação dessa. Só que hoje, só as escolas do Nordeste têm robótica. Eu quero ver isso no futuro. Os alunos formados no Nordeste vão estar muito mais aptos a trabalhar com esse tipo de profissão, que é a robótica. Lívia Figueiredo manda aqui a seguinte frase: empreendedor é a profissão do futuro? Eu acho que empreendedor é a profissão quando acontece a crise. Quando acontece a crise, as pessoas perdem seus empregos e todos viram empreendedor. Vai vender brigadeiro na porta do colégio, vai vender cachorro-quente na porta do estádio. O brasileiro, ele já nasce empreendedor. Ele, como eu disse aqui, ele já nasce camelô. Ele já nasce com esse... isso é uma coisa do brasileiro. Ele sempre acredita que vai dar certo, ele vai conseguir superar as dificuldades. Eu acho que empreendedor é realmente a profissão do futuro. Inteligência artificial vai ser a grande revolução que nós vamos encarar? Já está sendo. A gente ainda não encontrou muitas máquinas que tenham a inteligência artificial mais adequada. Mas eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos nós vamos ter a inteligência artificial muito inserida dentro da sociedade. Que mudanças a gente pode sofrer? Que exemplos vocês costumam ter como referência aí nas discussões nessa área? Eu acho que a gente vai ter, como eu citei aqui no começo, a gente vai ter uma diminuição de trabalho e um aumento de empregos. A gente vai ter um aumento de rendas. Outros empregos vão surgir. A gente vai descobrir, a sociedade vai descobrir. Hoje mesmo na CBN passou aquela reportagem que contava que o aumento das vendas online tem se dado de forma gradual. E a gente vê tem se comprado mais online do que se comprava nos últimos anos, mesmo havendo uma crise nesse processo. Exato. E todas as datas comemorativas a gente vê que cada vez mais as compras vêm diminuindo no comércio varejista. Então isso já é um indicativo que a sociedade está aderindo à tecnologia, está aderindo à robotização e está deixando de ir na loja para comprar virtualmente. Quer dizer, naturalmente as pessoas estão migrando para o digital, às vezes talvez até sem perceber. Já é uma mudança de hábitos que as pessoas, como a gente estava conversando antes de começar aqui essa reportagem, as pessoas às vezes são contra a robotização, mas os seus atos já são a favor da robotização. Um exemplo disso é esse aumento das compras online. Bom, para a gente fechar essa nossa conversa aqui, o que você sugere para essa garotada, seja aquele da turma que está para decidir o seu curso, sejam as pessoas que já estão entrando no mercado de trabalho, buscando seu espaço no mercado de trabalho ou seu espaço no mundo corporativo? Eu sugiro para eles que eles conheçam bastante dessas novas tecnologias, pesquisem, vão atrás, seja online, seja através de eventos, conversem com as pessoas. Eu acho que essa integração e esse engajamento ele é primordial para que vocês encontrem, para que todos nós encontremos qual é a melhor forma da sociedade coexistir com os robôs. Você em algum momento aqui disse que você tem 40 anos. Isso. Você já parou para pensar o que você vai estar fazendo daqui 40 anos? Não, já parei para pensar que eu não vou estar trabalhando. Certamente vai ter um robô e eu não sei como é que... Mas aí como é que você vai sobreviver se esse robô estiver no seu lugar? A gente tem que torcer para que o Estado consiga criar alguma legislação que suporte não só a mim, mas como toda a população. Mas será que você não vai desenvolver um outro conhecimento que será tão necessário para a sociedade daqui 40 anos? Espero que sim. Esse é o nosso objetivo, não é esse? Com certeza. É isso que a gente espera e é isso que eu espero também
de você. Tonico, quero agradecer sua gentileza de trazer aí parte da experiência que vocês desenvolvem nos debates, discussões que vocês têm dentro da Campus Party. Próxima edição da Campus Party é em Salvador. Salvador, 9 de agosto, depois Pato Branco, 14 e 15 de outubro, e Minas Gerais, de 1 a 5 de novembro. Tonico Novaes, muito obrigado, até uma nova oportunidade. Obrigado pela oportunidade, foi uma honra estar aqui. Tonico Novaes, que é diretor-geral da Campus Party Brasil, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo. A você que participou ao vivo, nosso agradecimento também, lembrando sempre o seguinte, nossa ideia é compartilhar o conhecimento. Por isso, já deixo o convite aqui. Você tem uma pensata sobre esse tema, você tem um artigo sobre esse tema, uma crônica, uma ideia para discutir com outras pessoas? Vá no nosso grupo de discussões no LinkedIn, Grupo de Discussões Mundo Corporativo da CBN, vai até lá, publique o seu texto e faça com que esse conhecimento seja compartilhado para que outras pessoas também apresentem os seus argumentos e nós vamos aprendendo em conjunto. Combinado assim? Espero a sua participação sempre no Mundo Corporativo, aqui na Rádio CBN, no Facebook ou no site da CBN ao vivo. Até mais!